Quando nos damos conta dessa teoria, o fenômeno parece muito simples. Compreende-se que decorre de uma lei da natureza, e não é mais maravilhoso que qualquer outro efeito cuja causa desconhecemos. Estamos aqui com mais um episódio do Espiritismo em Revista. Essa é a nossa terceira participação especial. A gente teve uma vez que conseguiu gravar com a Maíse Braga, gravamos com a Deilson Salles e agora estamos aqui com o Luiz Rivas. E queria agradecer desde já a sua participação por ter prontamente aceitado. E estamos muito felizes com esse momento aqui. Opa, eu agradeço muito e vamos trocar algumas palavrinhas, algumas experiências que possam ser úteis aos amigos que nos acompanham. Toda vez que eu falo o seu nome agora, eu lembro daquele episódio do Amigos da Luz, do canal Amigos da Luz. Sim, o Fábio muito Cis, bacana. né? Onde ele fica suando aí meu portunhol aí, né? E aí toda vez agora que eu vejo o seu nome, de imediato vem. A gente vai até deixar o link também para quem não assistiu ainda, é muito bacana. Valeu. No episódio de hoje, eu queria até já te perguntar. A gente perguntou, pediu uma sugestão, né, do que você preferia, dentre os vários artigos da Revista Espírita, e foi uma escolha sua. Correto. Por que esse que te chama mais atenção? Esse me chama mais atenção quando eu lembro que eu li, de vários casos são incríveis, mas esse daí, porque eu vejo o espírito do codificador. Eu vejo em essência quem era ele. O pesquisador, o homem positivo, que quando via um fenômeno, ele nem aceitava, nem negava, ele ia pesquisar. Então, eu vejo o cientista, né? o pedagogo que vai detrás da luz, né? E vai conferir, né? Vai conferir os fatos. Isso, para mim, foi a minha maior paixão por Kardec, e quando vejo ele em ação, eu, quando conheci o Espiritismo, fui no Peru, e lá não tinha centros espíritas, né? Então eu lia Kardec e eu imaginava assim um Sherlock Holmes, sabe? Um investigador que ia detrás do paranormal e ia lá com os médios e conferia e tal. Eu achava o máximo isso, né? E depois a gente começou a fazer algumas experiências, né? Para verificar até onde o que Kardec tem pesquisado pode se repetir nos dias de hoje. Mas isso foi talvez o que mais me chamou a atenção dos artigos, tanto é que a gente transformou em desenho animado. Que também vamos deixar na descrição e vamos ter também alguns relances aqui durante o nosso episódio. 1860. Paris, França. Um fato muito estranho vem ocorrendo na rua de Neuilly, onde o Sr. Lesage, economista do Palácio da Justiça, reside. Este caso me chamou bastante atenção, então vim conferir. Então está na Revista Espírita de 1860. Trata-se de um caso que saiu no jornal na época e tudo, e Kardec se utiliza dessa história, como você falou, né, para investigar. Isso, parecia que já tinha um fenômeno acontecendo constantemente, né, na casa de um homem que trabalhava com economia, né, e a empregada que trabalhava em casa, né, escutava barulhos, batidas, né, até inclusive uma pedra sendo jogada e quebrando a janela, e os ferimentos do vidro, né, machucaram ela, né? E quando Kardec vai conferir os fatos, se encontra uma pedra de carvão de Paris, né, que é uma pedra bastante dura, né, que foi jogada. E aí fica impressionado com isso e logo parte para a evocação. Isso eu acho sensacional. Vamos ver o fenômeno, vamos evocar quem que está gerando estes fenômenos. Isso é uma coisa muito interessante, assim, e que hoje causa espanto. Muitas pessoas que a gente já tratou aqui, até o fantasma da senhorita Clairon, de outros casos também de efeitos físicos que ele retrata em outros artigos. Sim. E várias pessoas depois vêm conversar com a gente assim, poxa, mas era assim mesmo? Porque Kardec, de pronto, ele... Mas, exatamente. Quando eu conheci Kardec, antes de vir ao Brasil, eu achava o máximo. Quando cheguei no Brasil, eu percebi que aqui o Espiritismo tomou um Espiritismo sem espíritos.
né? É um espiritismo sem médios. Os médios, tipo, todos quadradinhos, não podem falar nada, não podem dizer nada, não podem... É tudo muito Dizem que formal. existe, mas ninguém sabe e ninguém viu, né? Não, não, é uma coisa impressionante. Eu estive há 2 meses em Lilydale, a cidade dos médios nos Estados Unidos, os que seguem as irmãs Fox, né? E eu vejo como os médios que não conhecem o espiritismo, a mediunidade flui, é ótima, tem muita transfiguração, materialização, é normal. E os médios são muito mais livres que dentro das nossas casas Uhum. espíritas, né? A gente ficou muito a rigor, né? Criou-se um formato mediúnico, né? Que muito diferente do que Kardec Uhum. originalmente fez. Uhum. Tanto que as médias de Kardec não faziam estudo, eram Uhum. analfabetas, não eram espíritas, Uhum. garotas de 14 anos, 15, né? Talvez tenha se pegado certas orientações que a gente sabe que Chico teve, por exemplo, quando fazia as reuniões de que não podia ser só aquilo, mas ido também para o extremo de não fazer nada. Tem Então, orientações muito válidas, como a disciplina com Kardec e a fidelidade ao uhum, estudo, mas não são impositivas. E outra coisa, nós vemos, tenho observado outros médiums que não são espíritas, com resultados muito uhum, positivos e bons, né? Que não conhecem as orientações sequer, mas produzem muito. E eu vejo muitos companheiros que às vezes têm mediunidade, estão nos nossos centros, mas ficam muito limitados, com moldados medo. também, né? Inclusive, jovens, adolescentes com mediunidade, que as médias de Kardec, todos eram garotas, né? Uhum, Meninas e irmãs Fox eram é. 11, 12, 14 anos, Pré-adolescentes até. né? E nenhuma era espírita, nenhuma tinha estudo e produziam muito. Uhum, E os espíritos superiores valiam-se delas. O próprio Emmanuel, com 17 anos, esteve com Chico Xavier, uhum, novinho, né? isso. E já Emmanuel viu a capacidade dele, porque não é um garoto de 16, 17 anos. É um espírito que É. vem de milênios. E que E, tem uma tarefa grande para realizar. e Então já tem estava na que. hora, já estava com condições. Então, eu penso, se os guias espirituais já dão essa prontidão aos adolescentes, é porque estão vendo que já tem condições de começar algumas tarefas, né? Olha, eu tive até a oportunidade, durante a Juventude Espírita, eu participei da Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador, que é do Centro Espírita Caminho da Redenção, que a maioria conhece como Mansão do Caminho. E lá a gente tinha um estudo, uma oficina de médiuns, e depois a gente foi paulatinamente sendo convidado a participar da mediúnica, que funciona até hoje, antes da juventude, no domingo de manhã, e que é uma mediúnica de jovens. E quando eu Ótimo. estava lá, eu achava que isso era o normal. Uhum. Quando eu fui mudando de um lugar para o outro, que eu fui percebendo. Alguém criou um espiritismo que não é o de Kardec, né? Eu conheço o Gena, eu conheço as jovens lá, Aham, eu tio morei 5 anos, Edilton. eu conheci o Nilson, tio Nilson e Aham. todo o pessoal lá, que eu muito admiro, gosto, né? É, mas é isso, há uma distância, tanto que temos que raciocinar que menos de 1% dos médios do planeta são espíritas. E os outros 99% de médios estão aí. Alguns não têm nem religião, nem credo, alguns têm, Uhum, estão em igrejas diferentes, em outros. E produzindo fenômenos sem saber, né? uhum. E você, uma curiosidade, você já teve oportunidade de presenciar fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou algo semelhante? Sim, já tive, posso narrar isto, aconteceu há uns 2 anos. O que mais me chamou, eu já vi alguns, mas este é o que mais me chamou a atenção. Uhum, Foi no Rio de Janeiro, no prédio do ator Carlos Vereza. uhum. Ele é espírita e na parte onde é a área comum, como chama a área de lazer, né? É, o Aquela sala play, de... É talvez. isso, aquela região tem umas 70, 80 pessoas se reúnem toda segunda e fazem estudo, prece, palestra espírita lá, Uhum, né? É bacana. muito, muito legal. E o interessante é que quando estávamos lá, um companheiro que é do Centro Espírita, do Lar de Frei Luís, um Uhum, médium de materialização, fez palestra e no final entrou em transe e aí pediu para o Vereza pegar um copo com água. Ele levantou, todos estávamos vendo, estava com luz, né? E nesse instante, uma pedra se materializou na frente de nós, fez um barulho, né? Materializou-se e aí o espírito, que se denominava egípcio, pediu para a Vereza beber, né? E a pedra teria uma faculdade de, toda vez que colocar água, ele como magnetizaria, né? E aí passou para todas as pessoas observarem, né?
Eu achei incrível, porque na minha frente se materializou uma pedra, era uma espécie de um quartzo polido em forma piramidal. Eu, quando terminou, eu vi o objeto, né, terminou e todo mundo foi. Parecia que não tinha uma coisa comum. E eu achei o Você estava máximo. ali ainda e todo mundo achando que era Eu normal. pedi, obedece, me dá a pedra, que preciso verificar. Ela me emprestou, eu tirei foto, né, na minha mão, filmei um pouquinho para as pessoas verem. E perguntei ao médium se isso era materialização, era fenômeno de transporte, né? Quando um Uhum. objeto está em um lugar, se transporta a outro. Mas o médium falou que não. Era um fenômeno mais raro, chamado de aporte. Quer dizer, que os espíritos, no mundo espiritual, usaram os elementos da natureza e lá eles Nossa. puliram e lá eles materializaram um objeto único. Não existe. Tanto é que na natureza você não encontra objeto com pontas, piramidal, né? E Aham. por todo lado está com brilho, né? Nossa. Então, para mostrar que, tipo, estava escondido o objeto, não. É Aham. um objeto da natureza, mas Autenticidade, né? criado no além. Acho impressionante isto. São Luís informa que, como você mesmo contou, o espírito que lançava aqueles projéteis e Uhum. causava, que ele chama de espírito zombeteiro, que estava lá sem ter muito o que fazer, querendo aprontar alguma coisa, ele usa a médium, que era a empregada da casa. E aí tem uma pergunta que eu achei interessante. Ele diz assim: a aptidão para lhe servir de instrumento é uma hipótese desfavorável à pessoa? Ou seja, seria desfavorável àquela moça, àquela funcionária, a mediunidade, pelo espírito zombeteiro poder servir-se dela? Isto denuncia certa simpatia com os seres de tal natureza? É o que Kardec pergunta. E aí vem a resposta: não é bem assim, porque tal aptidão depende de uma disposição física. Contudo, muitas vezes, denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, porque quanto mais elevada moralmente for a pessoa, mais atrai para si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. O que você Ok. fala para a gente sobre isso? Muito bem, para os amigos, só para fazer uma ideia, né? Temos um espírito que está provocando fenômenos e, ao comunicar-se com Kardec, ao ser evocado, ele disse que usava os fluidos da empregada, que era médium, servia de Uhum, médium. Na época, nós não tínhamos a palavra ectoplasma. uhum, Ectoplasma foi uma palavra criada, talvez na década seguinte, né? Então se usava de fluidos, de uhum. aptidões da médium, assim como outras palavras que foram sendo incorporadas, que não existiam na época da codificação. Então, São Luís conta que o importante, né, se esse ectoplasma é importante na medida em que, enquanto maior predisposição tenha médium, mais fenômenos vai produzir. Uhum. O que não afetará na qualidade do espírito comunicante. Mas como a médium é passiva, porque ele não tem ideia, né? O espírito Ela tinha era medo é, de tudo aquilo, né? isso, e ele estava usando, mas ele não tinha o objetivo de agredir ela. O objetivo dele era com os donos da casa, porque quando ele estava vivo, encarnado, vamos chamar assim, os donos brincavam, faziam gozação porque ele bebia, ficava na rua, né? E agora que desencarnou e encontrou um médio para poder comunicar-se, ele está assustando, só que aos donos. Uhum, E outra coisa, a espiritualidade está permitindo isso, uhum, porque os donos também não são imunes, né? claro. Eles criaram essa situação e agora está sentindo o retorno, né? Mas São Luís, quando ele conversa, né, pergunta: tem algum espírito bom a teu lado, Kardec? Uhum, E o próprio espírito diz: sim, é o bom rei Luís, São Luís, Luís IX, né, uhum. que é o santo rei, né, e que é dos espíritos da codificação, é ele que me está acompanhando, ajudando. Né. Acho muito lindo isto, né, porque Kardec, inclusive, faz perguntas e vai indagando e vai sabendo. E observa que, na verdade, é uma alma nobre, apenas perdida, vamos chamar assim, né? Mas não era mal, não estava fazendo por mal. Exatamente. E ele estava tão triste, né, que precisava uma ajuda, precisava alguém que venha. E aí Kardec faz uma pergunta. Para mim, esta é a aula de desobsessão. Em nenhum momento Kardec, vai para o inferno, sai, cai Aham, fora, e nada disso, né? Pelo contrário, gostaria que a gente faça uma prece por você. uhum. Aí abre o coração e ainda pergunta: o que você está fazendo? O que é do teu futuro? O que você pensa?
olha, eu tô perdido, não sei nem o que eu Não tem ninguém faço. olhando por mim. Ele tá se sentindo sozinho, né? É, ele tá sozinho, ninguém lembra de mim, nunca fiz nada bom. Então vamos fazer uma prece por você. Aí Desarme. entende-se que ele faz uma prece e depois comenta, né, se gostou de nossa comunicação. E o Espírito, puxa vida, vocês são um pouquinho sérios, tá? Um pouquinho sérios, mas são gente boa, eu gostei muito, né? Fica contente. A gente talvez faz a nosso entendimento um final de que talvez esse espírito foi levado pelo São Luís, que já estava aí, ou outro espírito amigo, né, que possa ter resgatado. Mas essa é a matriz, essa é a essência de um trabalho belo de desobsessão. Porque os fenômenos pararam, né? A médium, não sei se tornou-se espírito ou não, mas pelo menos os fenômenos diminuíram, né? E o espírito foi educado. Isso. Que muitas vezes a gente está pensando na desobsessão só como expulsar. A gente não pensa no lado daquele espírito que muitas vezes, nesse caso, não era nenhum obsessor, era um espírito que estava só querendo divertir-se, mas nos casos em que é realmente um obsessor que quer fazer mal, em muitos casos, quando a gente vê a fundo a história, a gente descobre que ele é a vítima. E a gente está querendo sempre, tá nem aí para ele, né? Tá A querendo gente tem só... esse parâmetro que o obsidiado é a vítima e o obsessor é o mal. Quando às vezes é a lei do retorno. Então, e temos que lembrar que o guia espiritual do obsidiado está permitindo isto. Isso. Se está permitindo porque a lei... Tem um plug. Então há uma consequência que está vindo e essa consequência é para educar o obsidiado. Porque o obsidiado, né? E muitos de nós, a gente está desencarnado e vamos, perturbamos aqui, ajeitamos aqui, destruímos aqui, né? Quando a gente encarna, né? E diz, poxa, por que a mim? Porque quando você estava desencarnado, você aprontava e você achava que não existia a lei do causa e efeito. Mesmo desencarnado existe e funciona. Então quando você reencarna, aí vem toda a lei te pegando. Esse é um método para falar, inclusive, para os desencarnados. Não apronte, porque você vai encarnar e a gente vai ter que trabalhar aí. Porque você está aprontando, a lei volta. Exatamente. Vale para encarnar e desencarnar. E a última pergunta, tá tão boa a conversa aqui, mas a gente tem que correr contra o tempo, não tem jeito. Olha só, dentre essas perguntas no diálogo mesmo com o espírito, eu achei interessante logo no início que o espírito chega falando que o que é que você quer comigo? Vou atirar pedra? Quer que eu mostre aqui o que é que eu posso fazer? Ele chega assim, querendo mostrar para que veio. E Kardec fala assim: se nos atirasses pedras aqui, não teríamos medo. Pergunto se tu, positivamente, podes arremessá-las em nós. O espírito investigador, né? E olha o que o espírito responde: aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela por vós. O que deixa sinal em que, mesmo o espírito tendo as condições de agredir e sabendo que pode, né, ele se vê impelido porque a proteção espiritual com que Kardec, um homem sério e do bem, e com a médium que estava, né, impediam esse fato acontecer. Não é o lugar no sentido em que essa casa está, essa sala, não. Claro. É o lugar onde eles estão, porque o Kardec poderia estar em outra cidade, né, e igualmente estaria protegido, né. Então é essa proteção que a gente precisa ter, né, com o nosso comportamento, com a nossa vida interior, né, que a gente atrai naturalmente espíritos nobres e naturalmente a proteção vem, né. O contrário é o perigo, né? Que a gente às vezes não escuta o anjinho bom, vai por outros lados e a gente sente o golpe. Mas tudo é para nos educar, porque ao final de contas, este é o grande ensinamento espírita, é a nossa autoiluminação. Tudo que a gente está vendo, na verdade, são fenômenos que é o mundo espiritual, mas o importante é que você acorde como ser imortal, você se ilumine, desperte sua luz, deixe brilhar sua luz. Um dia vamos ser espíritos puros, anjos, como se queira chamar, né? Mas enquanto mais demoremos, mais sofremos. Então, todos os ensinamentos nos vêm a falar que mesmo até o espírito que obsidia é teu irmão. O pequenininho, o animalzinho, todos somos irmãos. Então, devemos despertar essa luminosidade, como está no Evangelho, como uma ótima pauta para nós sermos seres melhor, mais felizes e assim ter um mundo melhor. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Com certeza vai ser muito enriquecedor para todos que assistirem, todas as suas palavras,
tudo isso que a gente pôde acompanhar com o artigo e com também as suas elucidações. Muito obrigada mesmo. Opa, muito obrigado aos amigos. Até o próximo episódio.